Gênesis no capítulo 4, leremos dos versículos de número 17 até o número 26. Gênesis 4, do versículo 17 ao 26. Estaremos fazendo essa leitura na Nova Almeida atualizada. E assim nos diz a palavra de Deus. E Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, e deu um nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade nasceu Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu luz Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Oremos mais uma vez brevemente. Ó Deus, eis a tua palavra que aqui foi pregada, e rogamos ao Senhor, ó Deus, tão somente, fale ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento para que possamos ouvir e aprender de Ti, Senhor. Carecemos tanto da Tua graça e misericórdia, falando ao nosso coração neste instante. Assim nós lhe pedimos o nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o pastor Edinaldo bem disse aqui, na nossa liturgia, na terça-feira, dia 31 de outubro deste ano, nós celebramos os 506 anos da Reforma Protestante. E como os irmãos já bem sabem, e como é vinculado em todas as nossas mídias, a Reforma Protestante foi um momento muito importante para nós, porque nós víamos ali uma igreja que estava plenamente em deforma, uma igreja que tinha se afastado completamente da palavra de Deus, afastado-se dos princípios simples que a palavra de Deus nos dava com relação ao culto, com relação à autoridade das escrituras, com relação à pregação da palavra, ao lugar da palavra. E então homens imbuídos de um temor a Deus, de conhecimento, eles enfrentaram um sistema religioso do período da Idade Média, para então conclamar a igreja a voltar aos seus princípios fundamentais, a voltar àquilo que realmente fazia da igreja ser o que ela era. A igreja que estava em deforma, então, ela passou então a ser reformada, ou seja, a voltar àqueles princípios principais que norteiam a vida do crente, que norteiam a vida da igreja, o culto ao Senhor, a organização daqueles que adoram e celebram a Deus. E é interessante que, se nós formos avaliar em muitos períodos da história humana, nós vamos ver esse movimento de deforma e reforma, num sentido de que a humanidade ela vai cada vez mais se afastando dos propósitos de Deus, dos fundamentos estabelecidos pela palavra de Deus, a ponto que ela tem de voltar, que é necessário uma reforma para que ela volte àquilo que realmente foi criada, ao propósito que foi criada. Reforma nada mais é, irmãos, do que simplesmente retornar aos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Reforma não é pegar aquele prédio que está muitas vezes com vários problemas estruturais e demoli-lo e construí-lo de novo. Não. Reforma é reformar no sentido mesmo como nós vemos aqui, colocar uma nova estrutura, colocar novos adornos, colocar aquilo que é principal para que aquele prédio possa existir e sobreviver.
E da mesma forma, meus irmãos, nós vemos esse movimento, como nós falamos aqui, ao longo da história da humanidade. E isso também nós podemos ver logo aqui no princípio, em Gênesis, no capítulo 4. Sabemos que esses 4 primeiros capítulos de Gênesis, especialmente do capítulo 2 até o capítulo final do capítulo 4, nós vemos especificamente a gênese dos céus e da terra, da criação dos céus e da terra. Aqui Moisés, ele está preocupado em contar a origem do seu povo, contar para os judeus como que eles vieram à existência, contar os propósitos que Deus tinha para com o seu povo, falando da sua criação, falando daquilo que aconteceu de ruim com a humanidade, que veio a ser a queda. E aqui então, neste capítulo 4, ele finaliza esse processo de Gênesis, e no capítulo 5 começa então uma genealogia nova, uma nova história, onde Deus vai contando como esse mal ainda foi se disseminando mais ainda, a queda foi se disseminando mais ainda. Do capítulo 2 até o capítulo 4, nós vemos que Deus criou o homem, que Deus o colocou ali num jardim, num santuário, onde ele poderia adorar, relacionar-se com Deus, deu a eles mandatos para poder cultivar a terra, para poder multiplicar-se sobre a face da terra. Deu a ele uma mulher, uma companheira idônea, que estaria caminhando com ele no cumprimento destes mandatos, da sua vida especificamente. No entanto, nós vemos que este homem, ele caiu, dando voz à serpente, ele pecou contra o Senhor, desobedecendo a Deus. E então nós vemos que 2 linhagens foram estabelecidas por meio do causa do pecado, a linhagem da serpente e a linhagem da mulher. Deus prometeu que a linhagem da mulher seria aquela que traria de fato a redenção, a transformação, livraria o homem deste estado de morte, de separação de Deus, uma vez que eles haviam sido expulsos do jardim do Éden, haviam sido expulsos do lugar onde eles tinham contato com a presença de Deus. No entanto, a descendência da serpente, que é vista ali no relato de Caim e Abel, ela também foi se manifestando. Caim, o filho primogênito, que Eva acreditava ser aquele que Deus usaria para então, por fim, a maldição sobre toda até a humanidade, sobre o pecado, na verdade foi aquele que matou o seu irmão, na verdade foi aquele que conduziu ainda mais o pecado, deu uma proporção maior ao pecado da desobediência, que foi assassinando Abel. E nós vemos então como Deus, ele faz por meio de Caim uma linhagem diferente. Mandou Caim para uma terra de Nod, uma terra estrangeira, onde lá talvez ninguém poderia tocá-lo, matá-lo por causa das coisas que ele fez. E chegamos então, meus irmãos, até aqui a esse versículo, a essa passagem, essas 2 cenas especificamente. Neste texto, Deus vai mostrar, Moisés tem por intenção mostrar que Deus, ele preserva a sua aliança, apesar da maldade do homem, por meio de uma linhagem eleita. Ele vai mostrar como que essas 2 linhagens, a da serpente veio cedo dando continuidade por meio da linhagem de Caim, mas ele vai mostrar que apesar de Abel, um homem piedoso, ter sido morto pelo seu irmão, ele ainda mantém a sua aliança por meio de um outro filho que Adão vai ter, por meio de um outro descendente, por meio de quem o nome do Senhor então seria invocado. Então Deus, ele manifesta essas 2 linhagens na humanidade, que é a linhagem do pecado e da impiedade, e a linhagem então da graça de Deus pela piedade de um povo. Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês nesses momentos. A primeira linhagem, a linhagem do pecado, a linhagem da impiedade, é vista aqui nos versículos de número 17 até o versículo de número 24. E qual que é o propósito aqui desta cena em específico? É mostrar a continuidade da história de Caim.
Depois que Caim recebeu aquele sinal de Deus, depois que ele foi amaldiçoado por Deus, o que aconteceu com ele? Então, aqui ele vai mostrar onde Caim foi parar, o que Caim fez e também como os seus descendentes foram se multiplicando sobre a face da terra. É claro que o interesse do autor, o interesse de Moisés, é mostrar até a 7ª geração de Caim, que foi o seu descendente chamado Lameque. E ele vai mostrar então que o mesmo pecado de Caim permaneceu depois na vida dos seus descendentes e até ganhou um pouco mais assim, um upgrade, se eu posso falar, com a pessoa de Lameque. Então destaco aqui especificamente no versículo 17, o que Moisés nos mostra a respeito de Caim. Caim, ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida, deu à luz Enoque, e Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque o nome de seu filho. O que aconteceu depois? Então diz o texto que ele realmente se casa, ele encontra uma mulher para si. Nós não sabemos, irmãos, quem foi a esposa de Caim. Talvez você tenha vindo hoje a este culto para sanar essa dúvida tão profunda. Quem foi a mulher de Caim? Nós não temos nenhuma explicação para isso. Entendemos pelo texto que pode ter sido uma parenta de Caim, que talvez ele possa ter conhecido ali na cidade de Nod, ou então uma sua sobrinha, ou então uma sua irmã. Por quê? Porque naquele momento as relações sanguíneas eram muito próximas, eram todos de um descendente só, e os casamentos entre membros de uma mesma família não eram proibidos. Então Caim tomou essa mulher como esposa, teve relações com ela e deu então o seu primeiro filho. Veja que interessante, não é de se perguntar, mas Deus não tinha amaldiçoado Caim, Deus não tinha colocado sobre ele um sinal. Irmãos, ainda assim, mesmo Caim sendo um homem pecador, nós vemos que ele pôde constituir família. Nós vamos ver aqui que apesar do pecado e da maldade, a humanidade ela continuou progredindo, ela continuou executando os propósitos, os mandatos de Deus, especialmente aqui o mandato que nós chamamos de mandato cultural. O mandato social, eles se casavam, eles se reproduziam, eles tinham os descendentes, eles foram trabalhando a terra, eles foram desenvolvendo a ciência, a tecnologia, as artes, como aqui o texto vai nos mostrar. E aqui, então, diz que Caim foi um dos primeiros, talvez o primeiro edificador de cidade que poderia existir. Essa cidade, pense aí, não numa cidade iluminada como Osasco, com todas as estruturas tecnológicas que nós temos, mas uma cidade bem assim, rústica mesmo. Pensa num aglomerado de cabanas, né? De um aglomerado ali de um acampamento cheio de cabaninhas, realmente envolvido ali por um muro de proteção. Talvez essa seja uma das primeiras imagens que nós podemos ter a respeito do que eram as cidades naquele período. E Caim foi o primeiro homem que deixou de ser um agricultor para ser um construtor de cidade. Foi o primeiro homem aqui que começou a desenvolver aqui, conforme o relato de Gênesis, o mandato cultural, o mandato de fazer desenvolver a terra. No entanto, o propósito de Caim, meus irmãos, ao fazer uma cidade, não era uma cidade para realmente glorificar a Deus, não era uma cidade para poder bendizer o nome do Senhor, mas o propósito dele era realmente desafiar a Deus com tudo aquilo que Deus havia dito na sua maldição. Deus havia dito que ele andaria errante pelo mundo, então ele diz assim, não, eu não vou ser errante, eu vou fixar minhas raízes, eu vou contra a palavra de Deus, eu vou fazer uma cidade. Em vez de ser perseguido, porque Deus disse que ele seria perseguido, reconhecido pelo seu pecado, ele então resolve construir uma cidade para se proteger a sua família e fazer então desta cidade um ponto de referência, um ponto em que a sua descendência pudesse estar lá continuamente. A ideia de Caim para a construção de uma cidade não era para temer a Deus, para servir a Deus, mas para se autoproteger e se auto-vangloriar, como nós vamos ver aqui de fato que o texto vai nos ensinar. E é interessante, irmãos, que os próprios filhos de Enoque, os descendentes de Enoque, os descendentes de Caim, eles também
conforme alguns arqueólogos encontraram em alguns tablets, ou seja, algumas peças de argila, nome de cidades que eram parecidos com estes dos filhos do próprio Enoque, dos descendentes de Enoque, que foram Meujael, Metusael e Lameque, Irade, né, que mais ou menos nos situa ali próximo ao Iraque, hoje, nos dias atuais. Cidades antigas que foram realmente construídas antes do período do dilúvio. No entanto, irmãos, apesar de toda a maldade, nós vemos aqui uma graça comum de Deus sustentando a humanidade. Mesmo em face do pecado tão cruel que Caim cometeu, ele pôde construir cidade, ele pôde construir a sua família, ele desenvolveu ali de uma forma mais, ainda que pequena naquele momento, a tecnologia de construção de cidade, ele desenvolveu coisas que Deus havia dado a ele. No entanto, meus irmãos, o que o texto vai enfatizar é que apesar de tudo isso, a maldade do homem, o culto a Deus, não estava presente. Você percebe que nesta passagem há um silêncio com relação ao relacionamento de Caim e sua descendência para com Deus. Você consegue perceber que Deus não é mencionado aqui em momento algum desta cena especificamente? Nós vemos aqui, na verdade, os descendentes de Caim prosperando, cultivando a terra, crescendo, porém Deus estava esquecido. O mandato social sendo desenvolvido, o mandato cultural sendo desenvolvido, mas o mandato espiritual completamente esquecido e ausente deste momento aqui da palavra de Deus. E isso nós vemos especificamente pelo sétimo descendente aqui de Caim, que é Lameque. E esse Lameque, Moisés vai nos mostrar aqui especificamente o tamanho da sua maldade. O quanto que com ele a maldade e a autonomia humana ele foi crescendo ainda mais. Apesar de nós vermos também um progresso maior ainda por causa, no sentido do mandato cultural, por causa dos filhos de Lameque, nós vemos o quanto a maldade ainda foi crescendo naquela linhagem que nós chamamos de linhagem da serpente, a linhagem de Caim. E veja quais foram os pecados especificamente de Lameque. Lameque no capítulo 4, versículo 19, diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Veja, até então não havia registro de poligamia naquele momento. O primeiro pecado de Lameque que nós vamos ver aqui é a imoralidade sexual, o casamento com 2 mulheres. Até então, mesmo Caim, ele havia tomado uma mulher, conforme o registro aqui de Gênesis. Lameque foi aquele que tomou 2 mulheres. Ele foi contra a ordem do Senhor, em Gênesis no capítulo 2, 24, que disse: por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Então é o primeiro pecado que ele vem aqui mostrar da poligamia, a bigamia. O primeiro bígamo que existiu na terra, na face da terra, foi Lameque. E os seus filhos com as suas esposas, eles também foram homens que deram desenvolvimento à ciência, a prática da agricultura, do cuidado de animais, até mesmo as artes. Diz aqui que os filhos de Ada, que é Jabal, foi o pai daqueles que moravam e habitavam em tendas e possuíam gados. Eles era talvez aqui o descendente daqueles povos nômades do passado, ali no período do Antigo Oriente Próximo, que cuidavam de vários rebanhos de gado e iam de um lugar para o outro. Ele fala aqui de Jubal, que foi o pai dos instrumentos musicais, das artes, e certamente é algo positivo que nós vemos aqui, irmãos. É algo de construção, de desenvolvimento de coisas, porém, como eu havia dito, nenhum momento você vê aqui Deus sendo exaltado, Deus sendo colocado dentro dessa história. Talvez a ideia de Jubal ao criar instrumentos musicais como flauta, lira, não era para exaltar a Deus, mas para alegrar as festas que eles mesmos faziam, talvez as orgias, as imoralidades que passaram então a acontecer dentro dos arraiais
dessa descendência especificamente falando. E ainda fala dos filhos de Zilá, da outra esposa, Tubal-Caim, que foi vamos dizer assim, o precursor da metalurgia no mundo, né, lidando com ferro, lidando com todo bronze, com todos esses materiais que seriam utilizados em construções, que seriam utilizados de fato para guerras posteriormente. O que nós vemos aqui, irmãos, foi realmente um período de desenvolvimento humano muito grande, um desenvolvimento humanista, uma ênfase demasiada no ser humano, tal como a nossa sociedade ela faz nos dias de hoje. Desenvolvimento de civilizações, de tecnologia, de arte, de cultura, porém um silêncio completo com relação a Deus. Augusto Nicodemos diz o seguinte a respeito disso: a partir desse ponto, o que vemos é isto: o ser humano descobrindo cada vez mais sobre o universo criado por Deus, dominando esse universo, a ciência, usando o conhecimento em benefício próprio, tecnologia, mas sendo absolutamente avesso a Deus. O homem não quer saber de Deus, desconectou-se dele. E é o que nós vemos muitas vezes hoje. Quanto de tecnologia nós não temos, e louvado seja Deus por isso, de uma grande forma, nós abençoamos tudo isso que é produzido para o bem e o benefício, mas o quanto as pessoas estão caminhando para distantes de Deus. Assim foi com essa linhagem de Caim, assim foi com este Lameque, e ainda o texto continua narrando sobre mais pecados de Lameque. Ele não só introduziu a imoralidade e a poligamia no mundo, mas ele também cometeu um assassinato. Ele mostra que a mesma impiedade que estava em Caim, estava agora muitas vezes potencializada muito mais ainda em seu coração. Ele vai aqui fazer um poema, depois que ele mata uma pessoa. A ideia aqui desse poema hebraico é mostrar de fato que ele estava se vangloriando pelo ato de ter matado alguém que tinha o ferido, alguém que o tinha se machucado, e ele foi lá, se vingou daquela pessoa, matando-a. E então ele canta este cântico. Ele diz às suas esposas, Ada e Zilá, no versículo 23, ouça o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer, matei um homem por que feriu, e um homem por que me machucou. A ideia aqui é uma pessoa que ele havia matado. Nós, quando vamos olhar para a estrutura do poema em hebraico, não são duas pessoas, mas uma só, porque ele está repetindo, trazendo aqui uma ideia de fato para reforçar aquilo que ele fez, da atitude que ele fez, que foi matar uma pessoa por vingança. E ele ainda vai continuar dizendo, no seu poema, esse poema é conhecido como Cântico da Espada, porque é um cântico que ele celebra a morte, que ele celebra a vingança, que ele celebra o assassinato, como nós vemos muitas vezes lamentavelmente, esse grupo Hamas fazendo aí, celebrando a morte, celebrando a espada. Foi o que Lameque fez aqui. E ele ainda diz no versículo 24, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7, mostrando outro pecado dele, a soberba e a autonomia. Porque Deus havia dito para Caim que ele seria vingado 7 vezes se alguém o matasse ou ferisse. Mas Lameque, pondo-se na posição de Deus, dizendo, olha, como que talvez, numa ideia de deboche, se Caim foi 7 vezes, eu serei 70 vezes 7. E você conhece essa fórmula 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Essa fórmula que foi utilizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não para falar de vingança, mas para falar de perdão. Do descendente perfeito da mulher, do descendente da graça, descendente da piedade, o Senhor Jesus usa essa mesma fórmula para falar, quando arguido sobre quantas vezes a gente deve perdoar uma pessoa, ele diz 70 vezes 7. É que nem aquele cântico da espada lá de Lameque, mas não para se vingar, mas perdoar infinitamente falando. Irmãos, e aqui então nós podemos visualizar uma sociedade deformada pelo pecado. Uma sociedade imoral e descrente em Deus, uma sociedade onde você vê todo o desenvolvimento da tecnologia,
da graça comum de Deus sobre eles, mas completamente contra, distantes de Deus, do culto a Deus. E não é o que nós vemos na Reforma Protestante, não é o que nós vemos no período da Idade Média, não é o que nós vemos muitas vezes hoje. Pessoas desenvolvendo ciência, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo arte, cultura com uma facilidade tremenda, porque isso é um dom de Deus, mas fazendo isso com um coração completamente revoltado contra Deus. A boa ciência, a boa tecnologia, a boa medicina, ela é mais boa ainda quando ela é feita debaixo do temor do Senhor, do temor ao nosso Deus. Mas apesar disso tudo, irmãos, se a gente parasse aqui nesta cena, se a gente olhasse apenas para este quadro, nós ficaríamos desanimados da vida. Ainda assim, Deus, Ele demonstra ainda a sua graça, a sua misericórdia, por meio de uma outra linhagem, que é a linhagem da graça, que eu coloquei aqui, a linhagem da piedade, que Deus estabeleceria por meio de um novo filho dado a Adão e Eva. Veja o que diz os versículos 25 e 26. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, se nós vemos por um lado a deforma, aqui nós vemos um pouco da reforma. Aqui nós vemos um pouco de fato da piedade das pessoas, do culto a Deus sendo estabelecido. Então o que nós podemos ver neste texto? Em primeiro lugar, aqui o autor nos relata que Adão mais uma vez teve relações com a sua mulher e gera um novo filho. Talvez eles deveriam estar na desesperança, porque Caim, o primogênito deles, na verdade é a descendência da serpente e foi banido do lugar onde eles estavam, afastado. Abel, por meio de quem eles esperavam de fato que veriam aquele descendente que destruiria toda a maldição do pecado, foi morto pelo seu irmão Caim. E agora, que esperança nos resta? Mas o Senhor fez com que eles concedessem, gerassem outro filho, Sete. E esse nome, Sete, ele tem no hebraico um derivado de concedeu, significa colocar, pôr, e expressa a fé que Eva tinha em Deus, de que Deus continuaria a sua família a despeito da morte. Conceder, dar, a ideia de realmente de uma esperança que poderia trazer aqui de fato a este casal e à humanidade. A esperança de Eva não tinha desaparecido com a morte de Abel e o banimento de Caim para destruir a linhagem de serpente. Deus estabeleceria aqui então a continuação da linhagem de Abel, da linhagem piedosa por meio de Sete. Isso nós vamos ver depois com maior clareza no capítulo 5, quando nós vamos falar um pouco dessa genealogia de Sete, dessa genealogia de Adão. Mas aqui ele diz que Sete, ele deu à luz um filho chamado Enos. E aqui este Enos, ele dá um enfoque muito importante, como diz o versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Veja a ênfase deste texto. Neste tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. Não que Deus não fosse adorado anteriormente, porque como nós vimos no relato de Caim e Abel, eles aparecendo diante de Deus, apresentando os sacrifícios, mas que por causa da morte de Abel e do banimento de Caim, este culto a Deus ficou o quê? Desleixado, entregue, não, vamos dizer assim, banalizado. E foi por meio deste homem chamado Enos, que realmente, que significa, que tem um significado mais voltado para humano, ele organizou o culto ao Senhor quando já não existia mais. Foi aquele que começou a invocar o nome do Senhor. E aqui a ideia do nome do Senhor é Iavé mesmo, aquele nome que Deus revelou a Adão, aquele nome que Deus revelou a Moisés ali no monte por meio da sarça ardente,
o culto a Deus, a adoração ao Senhor começou a ser invocada por meio deste nome. A família pactual, a descendência de Sete, a família piedosa, podemos dizer assim, aqui está fazendo petição e louvando o nome do Senhor e glorificando a Deus e não a si mesmo, como faziam os outros ali da linhagem de Lameque, que glorificavam a si mesmo, que exaltavam os seus feitos e as suas coisas ruins. Há um reformador da história da igreja, e eu finalizo caminhando aqui para o fim, chamado Johannes Brahms, que ele diz o seguinte a respeito dessa passagem, e eu cito especificamente por ocasião da Reforma Protestante. Ele vai dizer aqui a respeito de Enos: o nome do Senhor não era invocado antes disso? Ele pergunta: Adão e Eva, ou mesmo Abel, não eram verdadeiros adoradores que invocavam a Deus? Certamente que sim. Mas quando Moisés escreve que daí se começou a invocar o nome do Senhor, ele indica sem obscuridade que quando Abel foi assassinado e Caim excomungado, a adoração pública a Deus declinou entre as pessoas. De fato, aqueles que eram então das famílias dos outros filhos de Adão, não eram especialmente atentos aos ensinos de religião, especialmente no que se refere ao descendente da mulher. Por causa de Caim, cada um deles temia pregar a verdadeira doutrina sobre o descendente da mulher, isto é, Cristo, para não ser assassinado por Caim como Abel. Assim mesmo, que Caim não tenha talvez interrompido todos os sacrifícios, a proclamação pública sobre o descendente da mulher e sua adoração, isto é, a fé e a oração que são tipicamente alimentadas pelos sacrifícios, tinha morrido completamente. Mas Deus levantou Sete, juntamente com o seu filho, para que restaurassem essa doutrina e reformassem, como estamos acostumados a dizer, a igreja de Deus, o culto a Deus. Muito embora fossem ameaçados com grande perigo por causa disso, temos um exemplo disso em nossa própria época, em que a restauração da verdadeira doutrina de piedade na igreja corresponde a grande perigo para toda a vida e prosperidade. Contudo, Sete e seu filho Enos não se perturbaram com esses perigos. Eles também foram encorajados por seu pai Adão naquela época, em razão da profunda ferida que tinha sofrido pelo assassinato cometido por Caim. Estava consumido pela dor e tinha cessado de cuidar adequadamente da instrução religiosa. Como consequência, a descendência de Sete e Enos foi preservada do dilúvio, e seu descendente agora está sentado à destra de Deus, que é Jesus Cristo. Veja, irmãos, um período de deforma e um período de reforma. Talvez eu possa, a gente pode ver os vislumbres dessa reforma quando nós entendemos que o culto a Deus, ele tem uma centralidade na vida do seu povo, uma centralidade na vida daqueles que realmente professam a fé no Senhor. Finalizo aqui com algumas aplicações nesse instante. Em primeiro lugar, eu destaco que Deus preserva a sua aliança com a humanidade, mesmo estando essa deformada pelo pecado. Apesar da maldade, apesar da linhagem de Caim, apesar de todo o mal, Deus tem sustentado, meus irmãos, por meio de uma descendência, de um descendente, e por meio de Sete, como nós vamos ver aqui, depois por meio de Noé, depois por meio de Abraão, depois por meio do povo de Israel, depois por meio de Jesus Cristo, o Messias. A descendência piedosa do Senhor, da sua graça, está sendo, realmente foi sustentada ao longo de toda a história, para que nós todos pudéssemos ser recebidos pelo nosso Senhor Deus. Em segundo lugar, nós vemos aqui a doutrina da eleição de uma forma muito propriamente dita. Deus executa o seu plano redentor por meio da eleição. Ele elege uma linhagem por meio da qual, na história, ele vai manifestando a sua vontade, mas manifestando o seu plano redentivo, que neste primeiro momento não estava assim, tão às claras, mas vai tornar-se a plena luz quando Jesus Cristo veio a este mundo, porque Ele é o verdadeiro descendente de Sete, Ele é o verdadeiro descendente de Noé, de Abraão, de Israel, na pessoa de Davi. Ele é o Filho de Deus, o Messias, e por meio dele
todos o seu povo foi eleito antes mesmo da fundação do mundo. Deus escolheu o seu povo por meio desse Jesus Cristo, que seria manifesto na história há 2000 anos atrás. É a eleição de um povo, é a eleição da igreja, do povo de Deus, que compreende ali aqueles que o adoram, aqueles que vivem de acordo com a sua vontade, aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Em terceiro lugar, eu destaco aqui que há sinais da graça comum na humanidade caída. O desenvolvimento do mandato social e cultural, mesmo de maneira deformada. Mesmo que nós vivamos um período humanista, um período antropocêntrico, onde o homem se acha o centro de todas as coisas, nós vemos a graça de Deus. Construção de cidade, desenvolvimento de tecnologias, artes, são coisas boas que nós, enquanto cristãos, podemos desfrutar verdadeiramente. E por fim, irmãos, destaco aqui o sinal da graça especial na humanidade, o desenvolvimento do mandato espiritual. Deus nunca deixou que o culto a Ele fosse negligenciado por muito tempo. Aconteceu em vários períodos da história do povo ficar sem conhecimento da palavra, do povo não ter acesso às escrituras, do povo não ter acesso a Deus, mas Ele sempre providenciou para que o seu culto, para que o seu nome fosse invocado, para que o seu nome fosse adorado, para que a verdade do Senhor e o temor do Senhor fosse proclamada por meio da sua descendência. E nós somos hoje esse povo que proclama, que crê, que teme a Deus por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para finalizarmos este momento, nós gostaríamos aqui de apresentar para vocês um novo cântico que nós queremos ensinar à igreja sobre reforma protestante. Para celebrar esse dia tão especial para nós, esse dia em que nós lembramos que uma igreja que estava deformada encontrou reforma ao voltar-se para a palavra, que nós, irmãos, da mesma maneira possamos fazer isso diante de Deus, voltarmos às Escrituras. Talvez possamos nos parecer mais com a linhagem de Caim, deformados em nossos pecados e em nossas motivações, exaltando a nós mesmos, exaltando o nosso próprio ego em vez de exaltar a Deus. Hoje nós podemos verdadeiramente conhecer o Senhor e celebrar aquele que nos salvou e glorificar a Deus por meio de todas as coisas. Deus soberano e Criador, os céus proclamam teu louvor, o teu poder e glória, só em tua palavra eu viverei, meu coração a ti eu dou, por tua palavra eu vou. A minha culpa e meu pecado, a tua palavra vem mostrar, justificado agora sou, só pela fé eu viverei, meu coração a ti eu dou, só pela fé eu vou. Antes do mundo se formar, tu escolheste
coração a ti eu dou, e só por Cristo eu vou. Glorioso Deus, eterno Rei, diante de ti me prostrarei, junto ao teu povo em adoração, por tua glória eu viverei. Meu coração todo é teu, somente a glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu demonstraste a Tua graça e a Tua misericórdia em períodos escuros, ó Senhor Jesus, onde a humanidade perdida se afastava de Ti. Ó Senhor, Tu sempre sustentaste o Teu povo e a Tua linhagem, e o Teu Filho Jesus Cristo, descendente da mulher, em quem temos a fé, a graça, Senhor, a palavra, ó Deus, em quem temos verdadeiramente a redenção dos nossos pecados, e em quem, Senhor, podemos glorificar a Ti. Nós os agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos, porque o Senhor verdadeiramente se manifesta a nós dia a dia por meio da fé em Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e que agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.